Olá, eu quero falar através desse vídeo como que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, usava as circunstâncias e as situações da vida, do cotidiano dele, para mostrar o poder, a sua glória e trazer aos seus discípulos e também a nós que lemos a sua palavra, ensinamentos profundos para que possamos desfrutar, contemplar e vivenciar o poder do seu reino e da sua palavra e a sua presença. Olha só esse evento que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, do versículo 18 ao versículo de número 22, diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Você viu? O Senhor Jesus Cristo, aqui na sua última semana, após adentrar na cidade de Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele vai até o templo e no seu caminho ele encontra uma figueira cheia de folhas. E ele procura ali frutos e não encontra nenhum fruto naquela figueira ali, somente folhas. Nisso, ele olha para aquela árvore e aproveita aquela situação, aquela circunstância, para revelar o seu poder, o poder da sua palavra, da sua presença e trazer um grande ensinamento aos seus apóstolos e também a nós nos dias de hoje. Então ele olha para aquela figueira e fala que nunca mais nasça fruta em ti. E a Bíblia nos declara que aquela figueira secou-se. Os discípulos ficaram maravilhados, admirados, devido àquele milagre, aquela ação, que a figueira ela simplesmente se secou. E falaram: olha, como a figueira secou tão depressa, tão rápido. Aí o Senhor Jesus Cristo traz um ensinamento, um princípio do seu reino e um princípio para a nossa vida com Deus, para que nós possamos vivenciar o poder de Deus e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, através desse texto aqui, dessa experiência que o Senhor manifestou aos seus discípulos, eu queria te declarar três coisinhas importantes, três princípios poderosos, transformadores e abençoadores. O primeiro princípio: o poder da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus que sai dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro princípio que ele quis mostrar, que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ali ele estava presente fisicamente, mas ele haveria de morrer, ressuscitar e ascender aos céus. E aí ele se tornaria o quê? Através do seu Espírito Santo ele estaria presente de forma espiritual, invisível, mas presente. Mas a sua palavra permaneceria visível, presente e juntamente com os discípulos. Então ele estava demonstrando ali para os discípulos que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem poder e ela tem virtude e se realiza e se concretiza rapidamente, depressa, porque todo o poder Deus manifesta através da sua palavra. Como declara o profeta Isaías, em Isaías 55, que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, antes cumprirá e realizará aquilo que ele foi designado. Então o Senhor Jesus Cristo, ao falar aquela figueira, ele estava demonstrando ali aos olhos dos seus discípulos o poder e a virtude da sua palavra. Então o que você pode extrair desses princípios? Você tem a palavra de Deus em tuas mãos. Ao ler, estudar, meditá-la e guardá-la no seu coração, esse mesmo poder, esta mesma virtude e esta mesma realidade vai trabalhar em sua vida, vai se cumprir em sua vida e nada pode impedir a realização da palavra de Deus na sua vida, em tudo quanto você colocar, porque Deus é fiel, vela sobre a palavra dele para cumprir e o Espírito dele realiza, testificando que o Filho de Deus vive e reina e é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra, e isso nós conhecemos através da sua palavra.
O segundo princípio que Jesus demonstra aqui, qual é a nossa atitude interior, a interiorização da sua palavra, que é a fé nos nossos corações e não permitir que a dúvida domine as nossas vidas. Quando você tem contato com a palavra, medita, estuda a palavra e ela passa a fazer parte do seu coração, da sua vida, interiorizado dentro de você, ela produz fé, produz confiança, produz ousadia e a convicção que ela vai se cumprir, realizar e que Deus pode e tem autoridade e poder para cumprir aquilo que está prometido e declarado nas Escrituras Sagradas. Mas a nossa natureza humana, os nossos pensamentos e raciocínios, muitas vezes influenciado por uma lógica humana, entra a dúvida, a incerteza e até mesmo a parte de vacilar, temer e não crer com toda a confiança, mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, dê primazia à palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Assim, quando você tem a palavra, tem a promessa e crê e não dá lugar a dúvida, aquilo que a palavra declara vai acontecer e suceder em sua vida. E qual é o princípio que acompanha isso que Jesus falou? Fale a palavra, declare a palavra, confesse a palavra e coloque a palavra nos teus lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. Você recebe a palavra de Deus, você está em posse da palavra de Deus, mas se você abrir os teus lábios e declarar palavras negativas, palavras de dúvida, palavras de incredulidade e palavras que estão vacilando, você pode neutralizar a tua fé e fortalecer a dúvida. Mas se você declarar a palavra de Deus, confessá-la e anunciá-la, você vai neutralizar a dúvida e fortalecer a tua fé. Sabe qual é o resultado? Tudo é possível ao que crê, como declara o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia declara que quando nós cremos na palavra, ela se realiza e se concretiza em nossas vidas. E o terceiro e último princípio que o Senhor aqui fala é a ação de exteriorização da nossa fé, que é o versículo de número 22. É tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A oração, a comunhão com Deus, o entrar na presença de Deus. Por que você ora? Porque você está declarando diante de Deus que você crê na palavra dele, na promessa dele, e que você está ali diante dele para que o poder e a virtude da presença de Deus possa cumprir e realizar aquela palavra que você recebeu da parte de Deus. Por intermédio da oração, você se fortalece no Espírito, você se reveste do poder de Deus, você triunfa sobre a dúvida, sobre as investidas do inimigo, sobre tudo aquilo que for contrário à palavra, liberando o poder do Espírito, que é a virtude que cumpre e realiza aquela palavra. Então o Senhor Jesus Cristo, na experiência da figueira, ele quis mostrar aos seus discípulos e também a nós as três princípios importantíssimos para que nós possamos viver, desfrutar e contemplar as bênçãos, as promessas e termos vitória de Deus em nossas vidas. O primeiro, a palavra de Deus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, e ela se cumpre e realiza. O segundo, devemos crer na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus e jamais permitir que a dúvida penetre em nossos corações, mas antes declará-la para vencer a dúvida e a incredulidade e ver o poder da palavra se realizando. E terceiro, na oração, liberar o poder, a virtude do Espírito Santo para que aquela palavra se concretize e a fé se realize e o resultado possamos contemplar com os nossos olhos aquilo que a nossa mente e o nosso coração recebeu da palavra de Deus através da presença gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que todo aquele que se aproxima de Deus como? Através da oração, deve crer que ele existe como? Por intermédio da sua palavra, e que é galardoador daqueles que o buscam. Resposta da oração, motivado pela fé e pela palavra de Deus. Que na sua vida, Deus possa realizar milagres extraordinários conforme ele declara na palavra. Que a tua fé seja firme, forte, constante e poderosa na sua jornada de fé e na busca e conquista de promessa de Deus. E que a tua oração seja viva, eficaz e poderosa pela virtude e a presença do Espírito Santo em sua vida. E para concluir,
Jesus, ele falou para a figueira que nunca mais nascesse fruto, e qual foi o resultado? Ela secou-se. Mas para nós é o contrário. Jesus declara nas nossas vidas que nós seremos frutíferos e teremos abundâncias de fruto através da presença dele. Declara o apóstolo João: não fosse vós que escolhestes a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, mas eu escolhi a vós para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Tome posse dessa palavra. Tenha uma vida frutífera, próspera e abençoada em tudo, em todas as coisas, pelos princípios que Jesus nos ensinou e que permanece ainda atuante e operante na vida de todo aquele que ouve, crê, toma posse e pratica na sua vida. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.